Olá pessoal, tudo bom? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nós vamos falar nessa aula aqui sobre isomeria ótica, o caso dos compostos que tenham dois ou mais carbonos quirais diferentes entre si. Só lembrando, carbono quiral ou carbono assimétrico é aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Observa aqui, caso desse carbono, ele apresenta o ligante OH, a hidroxila, ligante hidrogênio, ligante CH3 e todo o resto aqui, ó, seria o seu quarto ligante. Com carbono que tem 4 ligantes diferentes, é um carbono quiral. Se a gente observar o carbono ao lado dele, nós também temos um carbono aqui que apresenta como ligante um Cl, um hidrogênio, um grupo CH3 e após essa ligação aqui, tudo isso aqui seria um ligante. Então marcado em azul aqui a gente tem os 4 ligantes desse carbono. Como os 4 ligantes são diferentes entre si, esse carbono também é um carbono quiral. Quando a gente tem dois carbonos quirais diferentes, a gente vai tentar fazer agora a representação dos isômeros óticos possíveis com essa estrutura. Que cada carbono quiral aqui vai ser responsável por um tipo de desvio da luz polarizada. Então a gente acaba tendo mais do que duas opções de disposições espaciais diferentes. Para não se perder, a primeira coisa que a gente costuma fazer é pegar essa cadeia que está na horizontal e girar ela para representá-la na vertical. A gente conseguir usar os ligantes aqui do carbono quiral como orientação para a direita ou para a esquerda. Então, vou girar a molécula e deixá-la representada aqui. Eu passo a ter aqui a mesma estrutura com os dois carbonos quirais. E eu passo a observar, nesse caso aqui, a hidroxila e o cloro projetado para a direita. Não sei como identificar essa molécula, porque não tem nada na sua estrutura que represente para que lado que eu desvio. Então, estou supondo. Trata-se de um isômero que eu vou denominar de destrógeno, supondo que ele desviou a luz para a direita. A gente sabe que o inverso a ele, o equivalente à sua imagem no espelho, a disposição espacial com os ligantes do lado contrário, OH e cloro que estava à direita, representei OH e cloro à esquerda, eu passo a ter representação do que seria o isômero que causa um desvio contrário a esse. Como nós falamos que esse aqui seria o destrógeno, então aqui o composto com os mesmos carbonos quirais, porém com orientação do OH e Cl contrária, estamos supondo que é o isômero levógeno. Lembrando que esses dois aqui são dois isômeros ativos, porque desviaram a luz polarizada, e como eles apresentam a relação objeto-imagem, são conhecidos como enantiômeros ou enantiomorfos. Agora a questão é tentar fazer algo diferente. Então eu vou pegar ali e vou desenhar uma molécula, onde eu vou representar metade da disposição equivalente a esse destrógeno, e a outra metade, o que seria aqui no segundo carbono quiral, equivalente ao levógeno. Perceba que eu passei a ter hidroxila para a direita e o cloro agora para a esquerda. É uma disposição espacial diferente dessa e diferente dessa. Ou seja, se eu quiser saber se realmente é diferente, basta eu puxar uma imagem sobre a outra e ver se ela se sobrepõe. Se uma imagem se sobrepor com a outra, trata-se do mesmo composto. Se uma não se sobrepõe com a outra, eu passei a ter um isômero diferente. Você pode ver que em relação a essa, a parte de baixo fica igual, porém a parte de cima fica diferente. Em relação a essa daqui, a parte de cima fica igual, mas a parte de baixo fica diferente. Ou seja, elas não se sobrepõem. Passa a ser um novo isômero, uma nova disposição, consequentemente um desvio para a direita ou para a esquerda, diferente do desvio observado aqui. O ângulo de desvio entre esses isômeros e esse isômero aqui vai ser diferente. Estou supondo que com essa disposição ela apresentou um desvio para a direita, destrógeno. Então, eu consigo o contrário agora dessa disposição, o equivalente à imagem dela no espelho, eu vou ter a representação do que seria a imagem especular desse composto, que seria um isômero chamado de levógeno. Observa que eu consegui então mais dois isômeros ativos. Eu tenho aqui dois ativos que apresentam a relação objeto-imagem, são enantiômeros ou enantiomorfos, e aqui dois outros isômeros ativos que apresentam a relação objeto-imagem. São dois isômeros conhecidos também como enantiômeros ou enantiomorfos entre si. Aí você fala, mas então toda vez que tiver mais de um carbono quiral, eu vou ter que fazer todas as opções? Não, existe uma maneira mais simples da gente determinar quantos isômeros são possíveis. Existe uma fórmula para achar o número de isômeros opticamente ativos. São esses isômeros que conseguem desviar a luz polarizada. A formulazinha seria equivalente a 2 elevado a N, onde N corresponde à quantidade de carbonos quirais diferentes que a gente tem na molécula. Nota bem, quantidade de carbonos quirais diferentes entre si dessa molécula. Então, no nosso caso aqui,
são dois carbonos quirais que envolvem ligantes diferentes. A gente teria como resultado 2 elevado a 2, o que vai ser 4 isômeros ativos. 4 isômeros ativos, percebam que metade é destrógeno e metade é levógeno. Então nós teríamos daqui 2 isômeros destrógenos e 2 isômeros que são levógenos. A partir do momento que a gente tem 2 isômeros que são contrários um ao outro, temos a possibilidade de formar misturas racêmicas. A gente sabe que uma mistura com quantidades iguais de destrógeno e levógeno gera uma mistura racêmica. Então, se eu misturar a quantidade igual desses enantiômeros, eu passo a ter uma mistura. Se eu misturar quantidades iguais desses enantiômeros, nós passamos a ter outra mistura. Então, a gente consegue 4 ativos e 2 misturas racêmicas. Perceba que, quando eu conseguir um total de 4 isômeros ativos, a metade corresponde ao número de misturas racêmicas. Então, para calcular misturas racêmicas, é uma formulazinha bem simples, onde a gente coloca aqui 2 elevado a n menos 1. Ou, posso falar também, 2 elevado a n sobre 2. Exatamente metade da quantidade de isômeros ativos. No nosso caso aqui, misturas racêmicas, teríamos 2 elevado a 2 sobre 2. Usando essa formulazinha aqui, eu consigo 2 misturas. Ok? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.